Dois reforços regularizados pelo Goiás para a partida contra o Fluminense. No vídeo hoje quero comentar aqui com vocês quais são as posições, e também a duração do contrato de cada um desses atletas. Além disso, quero comentar também no vídeo de hoje sobre a lesão do atacante Lucas Emanuel. Você lembra dele, Aquele que chegou até a fazer algumas boas partidas pelo Goiás lá em 2020, teve um rompimento no seu joelho. Quero trazer aqui para vocês também a expectativa de quando ele poderá vestir de volta a camisa do Goiás. Além disso, comentar também sobre uma outra situação importante nos bastidores do Verdão. Ponta esquerda Fernandinho, um dos grandes nomes de destaque lá no futebol chinês nas últimas temporadas, foi procurado pelo Goiás e a diretoria já tomou uma posição a respeito do jogador. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir os nossos outros vídeos de hoje mais cedo, inclusive, onde eu gravei sobre o zagueirão Lucas Halter, o que podemos esperar dele, Ele que vem de empréstimo da equipe do Atlético Paranaense, e esse de hoje aqui gravar um pouquinho mais rápido do que a média de costume, Eu gosto de falar um pouquinho mais, conversar sobre mais detalhes, mas hoje meio que nessa mudança aqui, que eu vou estar indo para Porto Alegre, ainda amanhã, acabou que ficou meio corrido, então vou trazer esse vídeo aqui para vocês mais diretão, mas pelo menos com as notícias legais e atualizadas, sobre os bastidores do maior do Centro-Oeste. Outro recado também importante que quero passar para vocês é dos nossos apoiadores aqui do YouTube do Goiás News, o primeiro deles da GIM TV. Amanhã teremos aí Goiás e Fluminense. Caso não dê para você ir no estádio da Serrinha acompanhar esse jogo presencialmente, pode assistir ao vivo na tela da GIM TV, plano de apenas aí R$30 mensais, inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade, combinado? Lá tem jogos tanto da Série A, da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro, os jogos do futebol europeu já retornando agora no mês de agosto, confira a GIM TV. Assim como, quem sabe, apostar numa vitória do Goiás, se você estiver confiante para esse jogo contra a equipe do Fluminense, ótimas cotações que você encontra na Sorte GoBet, inclusive outras partidas que irão acontecer ainda nesta quarta-feira, como por exemplo, teremos Atlético Paranaense e Atlético Goianiense em Curitiba, Red Bull Bragantino e Fortaleza, Flamengo e Juventude, Internacional e São Paulo, Santos e Botafogo e Corinthians e Curitiba, Caso você tenha algum palpite para esses jogos, corre lá na Sorte GoBet, sempre com as melhores cotações, E ótimas dicas também no grupo do WhatsApp, onde eu vou estar disponibilizando no link aqui abaixo, combinado? Então bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente desses dois jogadores, uma ótima notícia para o torcedor esmeraldino e para o técnico Jair Ventura, que poderá contar com mais duas opções, ao menos no banco de reservas. Lateral esquerdo Sávio, já havia comentado com vocês ainda nesta última segunda-feira, já era o nome ali de se esperar para se inscrever no bid da CBF, onde a janela de transferência se reabriu, agora no dia 18 de julho, além dele o zagueirão Danilo Cardoso, jogador também que estava lá no Vitória, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, chega aí no Goiás com um contrato até dezembro do ano que vem, Ele que tem 25 anos de idade, nesse ano de 2022, somando tanto a sua passagem no Atlético, lá no comecinho do ano, onde fez uma boa disputa do Campeonato Mineiro, foi inclusive o companheiro do Sidmar na boa disputa do Atlético, que chegou até as semifinais do Campeonato Estadual e foi campeão do interior, bater na Caldense, Foram 13 partidas, no Vitória agora recentemente, 7 jogos, 1 gol marcado, o jogador ficou insatisfeito por conta que não vinha sendo mais aproveitado pelo recém-contratado técnico do Vitória, acabou pedindo a sua rescisão e aparecendo essa oportunidade para o elenco do Goiás, que hoje não conta com nenhum zagueiro no banco de reservas, ao menos o Jair Ventura tendo esse alívio, de olhar ali para o banco e ver um jogador, pode ser que não tenha essa experiência muito grande na Série A, como é no caso do Danilo Cardoso, mas pelo menos vem fazendo a função. O único jogador que o Goiás tinha dentro do elenco total, de jogador da base, sub-20, até mesmo no sub-17, o único era o Nolasco, o jogador que tinha só 18 anos de idade, fez logo seus primeiros treinamentos ainda nessas últimas semanas, ou seja, o perrengue tão besta que o Goiás e a sua diretoria conseguiu fazer. Esses dois nomes eu acho que podem agregar. O Goiás, principalmente na lateral esquerda, vem sofrendo demais com seus defensores. Nenhum se firmou até aqui, nem o Juan Tavares, nem também o Dadá Belmonte, muito menos o Danilo Barcelos. O Hugo agora voltou de lesão. Vamos ver qual vai ser essa escalação para enfrentar o Fluminense. Se fosse para mim dar um palpite, eu acho que o Sávio até pode aparecer nessa escalação inicial. Isso porque ele já está treinando com os seus companheiros há mais de um mês e meio, Ele que jogou ainda a sua última partida pelo Rio Ave, lá de Portugal. Ele chega por empréstimo, caso você esteja me perguntando, até dezembro de 2022. Sua última partida aconteceu no comecinho do mês de maio. O Goiás, vendo essa boa oportunidade, é um bom jogador, o Sávio, corre bastante,
vendo essa boa oportunidade, já trouxe ele para treinar ali um mês praticamente em separado com o grupo e depois integrando ele aos poucos, né? Depois que ganhou mais condição física e agora já tendo esse entrosamento razoável com os jogadores, agora colocar na prática, né? Quem sabe fazer também uma boa participação pelo time esmeraldino do Campeonato Brasileiro. Não é um jogador com grande experiência na Série A, mas eu vejo com bons olhos esse tipo de contratação. No caso do lateral esquerdo, Sábio, já é bem consolidado, tem boas passagens na equipe do América Mineiro, também lá no Rio Ave de Portugal foi muito bem, tanto na primeira divisão quanto na segunda, onde ele foi campeão, inclusive, nesta última temporada. Tem 27 anos de idade, inclusive, né, outras boas passagens aqui por outros clubes do futebol brasileiro, como por exemplo Londrina. Acho que chega para agregar. O Goiás que hoje tem pelo menos 4 opções para o técnico Jair Ventura nessa lateral esquerda. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? Desses dois jogadores, o Danilo Cardoso e também o Sábio, quais deles devem começar como titular nesse jogo contra a equipe do Fluminense, que já acontece nesta quarta-feira, ou você acha que é melhor só deixar no banco, quem sabe ali uma ocasião de segundo tempo? Pode usar aqui embaixo os comentários para a gente conversar. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar também sobre o atacante Lucas Emanuel. Você lembra dele? Aquele mesmo que até chegou a fazer umas boas partidas pelo Goiás. Lembro dele principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. Ele já havia feito uma boa disputa tanto do Brasileirão Sub-20 quanto da Copa do Brasil da mesma categoria lá na temporada de 2020. Se a gente pegar apenas os seus números pelo time da base, né, no Sub-20 do Goiás, em 2020 foram 21 partidas, 6 gols marcados e outras 3 assistências, chamou bastante atenção, né, de outros clubes, inclusive aqui do futebol brasileiro. Fez a sua estreia no elenco principal do Goiás, ainda lá naquela temporada de 2020, porque ficou ali meio bagunçada, né, praticamente ele estreou oficialmente contra o Atlético Goianiense, lá no dia 13 de janeiro de 2021, válido ainda pela temporada passada no Campeonato Goiano, o Goiás já com aquele time todo reserva, que estava focando, se nem o titular era bom, quanto mais o reserva, coitado dos garotos, né, que subiram naquela ocasião. Foi o caso também do Lucas Emanuel e por incrível que pareça, conseguiu até um certo destaque. Entrou em campo contra o Atlético Goianiense, 10 minutos, não conseguiu fazer muita coisa, mas marcou ali 2 gols, 2 golaços, inclusive contra o Goianésia, em uma vitória fora de casa por 3-2, e também foi titular contra a Aparecidense nas quartas de finais, né, daquele campeonato goiano de 2020, realizado, né, em 2021, por conta da paralisação no futebol. Ele, além disso, em 2021, até chegou com uma certa expectativa dentro do elenco do Goiás. Para você ter uma ideia, mesmo desses quase 1 ano e 6 meses parado, ele que machucou ainda em abril do ano passado, ele hoje só tem 22 anos de idade, né? Sua última atuação aconteceu contra o Vila Nova, em um clássico disputado na Serrinha, lá no comecinho da temporada de 2021. Teve um rompimento no joelho direito, teve que fazer ali várias cirurgias, por isso, né, esse tempo do jogador parado. E para você que está perguntando, eu fiz essa contextualização, porque tinha muito tempo que eu não falava do Lucas Emanuel aqui no nosso canal. Eu fui lá e perguntei para ele no Instagram, né, sobre as suas chances de retornar a vestir a camisa do Verdão nessa temporada. Ele disse que existe sim uma grande chance dele voltar ainda esse ano. Tudo depende da sua evolução física nos seus treinamentos, fisioterapia também. A tendência é que o jogador possa sim, né, ficar à disposição do técnico Jair Ventura. Se fosse para mim arriscar, eu acho que a partir mais ou menos do mês de agosto, finalzinho de agosto para setembro, ele já deve começar a fazer aquela transição física, a jogar ali mais com a preparação física, né, para um jogo, e mais ou menos lá na reta final, lá para outubro, já pode ser uma opção, mas principalmente para o Campeonato Goiano do ano que vem, acho que pode ser uma opção interessante. Ele que pode jogar como um centroavante ou até mesmo um ponta esquerda, o jogador canhoto também, acho que tem um certo potencial pelo Verdão. Seu contrato vai só até dezembro de 2022, assim que eu tiver detalhes a respeito se irá renovar ou não esse seu vínculo por mais tempo, trago os detalhes aqui para você. O que você acha a respeito aí do Lucas Emanuel? Merece mais espaço dentro desse time do Goiás quando voltar de lesão, obviamente, e se você acha que ele tem um certo potencial para quem sabe ele ser um dos novos goleadores da base esmeraldina, né? Bora finalizar o nosso vídeo hoje para falar também sobre um outro jogador que esse está descartado pela diretoria esmeraldina, que é o ponta esquerda, também ponta direita, Fernandinho, jogador de 29 anos de idade, que estava na equipe do Guangzhou Evergrande nas últimas temporadas, inclusive mais ou menos umas 2 semanas atrás, né, eu trouxe aqui a informação para vocês do Imprensa Verde, que o jogador despertou o interesse da diretoria do Goiás, né? Já havia comentado que era uma situação complicada por conta do seu tempo sem atuar, né? Muitos jogos que ele ficou de fora
lá no futebol chinês, desde quando foi dispensado, inclusive, ainda nesse ano de 2022. Agora, mais recentemente, a própria imprensa verde, né, já trouxe essa notícia que o Goiás, a diretoria, desistiu da sua contratação por conta da parte física. O Goiás, assim como eu falei na primeira parte do vídeo, né, precisa de jogadores urgentemente para chegar e jogar. Não dá para imaginar que o atleta chegaria hoje, por exemplo, e só poderia fazer sua estreia daqui 3 jogos, né? O que já seria demais, já que a janela de transferências se encerra ainda no mês de agosto. O Fernandinho, que estava por último no Guangzhou, né, Evergrande, lá da China, na temporada passada, onde fez apenas um jogo. Teve uma lesão e foi um jogador muito cobiçado, inclusive por outros clubes aqui do futebol brasileiro, ainda nesse comecinho de 2022. Clubes como, por exemplo, o Internacional e o Atlético Mineiro fizeram propostas oficiais para o jogador, né, que vinha se destacando demais lá no futebol chinês. Acabou que essas negociações, né, não evoluíram. O Palmeiras também foi outro clube que demonstrou interesse em contar com o jogador. Sua última atuação, para trazer aqui certinho para vocês, aconteceu no dia 9 de maio do ano passado, né? Ou seja, é muito tempo realmente que o jogador não entra em campo, muito perigoso esse tipo de contratação, né? Eu acho que se fosse para o Campeonato Goiano do ano que vem, um jogador que ainda é relativamente jovem, 29 anos, e somou números extraordinários lá no futebol chinês e também em Portugal, acho que não seria uma opção ruim não, com opção, até mesmo uma forma de um contrato de produtividade, né, melhor dizendo, acho que até poderia encaixar dentro do time, ser ali relativamente ok esse tipo de aposta. Mas para chegar no meio de um campeonato brasileiro, vindo de muitos anos lá no futebol asiático, eu acho que toma pelo menos uma decisão sensata nesse momento da diretoria do Goiás. Por que eu falo que ele destacou tanto, né? No futebol chinês a gente tem menos jogos. Ele que está lá desde 2015. Em 2016, por exemplo, ele marcou 9 gols em 29 partidas. 2017, 7 gols. Em 2018, 3 gols e 6 assistências em 17 jogos. Jogador que é muito veloz, tem uma velocidade assim realmente inacreditável de percorrer todo o campo. Ótimos dribles também e uma boa finalização com a perna esquerda. É difícil achar esse tipo de jogador, inteligente também, o Fernandinho. Gostei demais dos seus lances que eu vi, mas como falei para vocês, né, é um tipo de contratação que, ok, a gente até aceita e até aprova, né, chegar lá no comecinho do ano, mas no meio de um campeonato brasileiro que vem se mostrando cada vez mais pegado, mais intenso, como é esse de 2022, acho que a diretoria do Goiás faz certo em se retirar desse tipo de posição, né, de estar buscando um novo jogador para essas posições de lado do campo, onde a diretoria deve buscar aí, pelo menos 2 nomes, a tendência aqui, um para chegar e ser titular absoluto e outro nessa cara assim mais de aposta. Não vou elogiar aqui com vocês também não, porque a chance da diretoria do Goiás trazer esses jogadores com a cara assim, que não vai chegar para decidir, né, é muito grande. Espero que pelo menos um tenha esse perfil, que conheça ali relativamente bem a Série A do Brasileirão. Para fechar sobre o Fernandinho, ele está 100% livre no mercado, jogador que não confunda, não é aquele Fernandinho ex-Grêmio e São Paulo não. Esse daí ele começou nas categorias de base do Atlético Sorocaba, passou no Flamengo em 2012 e também em 2013, fez um bom campeonato carioca pelo Madureira em 2014, antes de se transferir para o futebol de Portugal no Estoril Praia lá em 2015, e a partir daquele mesmo ano já foi jogar ali no futebol chinês, ou seja, praticamente 8 temporadas consecutivas lá no futebol asiático. Está livre no mercado, eu acho que até poderia ser uma opção viável para o ano que vem. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários e sobre as outras posições que o Goiás, a diretoria, deve priorizar, né, a trazer agora nesse Campeonato Brasileiro. Pelo menos, por exemplo, o Danilo Cardoso, né, que veio do Vitória. Pode não ser um grande jogador, com um grande currículo, mas pelo menos já vinha em atividade. E isto para um campeonato tão disputado, tão intenso, né, e principalmente na questão física, faz uma importância muito grande. E com o Jair Ventura, que sabe motivar também muito bem os jogadores, mas nessa parte física é fundamental. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no nosso canal. Ajudar a gente a chegar nessa marca de 5.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Falta pouco mais ali de 50 inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês. Assim também para conferir nossos apoiadores aqui do YouTube do Goiás News, a Agim TV, para você assistir Goiás e Fluminense ao vivo na tela do seu celular, e também da Sorte Golbet, caso você esteja confiante em uma vitória do Verdão, já corre lá para conferir. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!